Olá pessoal, bem-vindos agora ao nosso último módulo do nosso curso de emergências cardiológicas, que vai ser o módulo de parada cardiorrespiratória. Eu deixei esse módulo por último porque aqui, vamos dizer assim, que é o estágio final das complicações do seu paciente. Se tudo não der certo, daquelas medidas que a gente fez anteriormente, ele vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. E a gente tem que saber tratar de forma correta uma parada cardiorrespiratória, uma PCR. Essa PCR, ela se pode dar no ambiente hospitalar, como também no ambiente fora do hospital, na rua, dentro de casa, em algum lugar que não tenha ali uma assistência médica ou um suporte técnico tão adequado como se fosse dentro de um hospital. Então nessa aula a gente vai dividir em suporte básico de vida, que seria aquele atendimento fora do ambiente hospitalar. Falaremos também sobre o suporte avançado, que é aquele atendimento já dentro do hospital. E a gente vai comentar numa aula breve também, uma grande dúvida que vocês têm é quando parar as manobras de reanimação cardiopulmonar. Então a gente vai discutir esses três tópicos. E vamos começar pelo tópico de suporte básico de vida. Uma coisa que vocês têm que ter noção é o seguinte: o quanto mais precoce a gente dá a primeira assistência, o primeiro atendimento a esse paciente, maior a chance dele se recuperar desta parada cardiorrespiratória. A cada minuto que se passa com o paciente sem pulso, a chance dele se recuperar diminui em cerca de 10%. Então, 1 minuto sem assistência diminui 10% a chance dele se recuperar. Então, dentre os 3 a 5 minutos que a gente consegue prestar um atendimento para esse paciente com uma massagem cardíaca efetiva e a disponibilidade de um DEA, a chance dele retornar com o pulso é de aproximadamente 70%. E quais são esses ritmos de parada no ambiente fora do hospital? Os principais ritmos de parada são fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Esses dois ritmos eu vou falar com maior detalhes de como que é cada ritmo desse na nossa aula de suporte avançado. Nesse suporte básico, a gente vai comentar outras peculiaridades. Então vamos lá, vamos simular aqui um cenário. Você está andando na rua, em um parque, no final da tarde, está você sozinho caminhando e você avista aproximadamente a uns 100 metros de você um senhor que estava caminhando, coloca a mão no peito e desmaia. Qual seria a conduta sua a se tomar? Vamos lá, a gente tem que sistematizar o nosso atendimento. A primeira coisa que a gente tem que observar é a segurança do local. Você não pode se tornar mais uma vítima. Você está dentro de um parque fechado, não passa carro, não tem movimentação, não tem risco de você ser atropelado, tudo bem, você vai conseguir se aproximar da vítima. Olhe ao redor da vítima, veja se tem alguma coisa que possa te ferir. Algum cabo elétrico, que a pessoa possa ter tomado um choque e caído, alguma situação, algum animal ali que possa também machucar você. Então, a primeira coisa é saber da segurança do local que você irá prestar o atendimento. Tudo passou, o local está seguro, você consegue se aproximar com segurança. Agora, com você se aproximando da vítima, você vai testar a responsividade dele. Você irá tocar no ombro dessa pessoa e irá chamar: Senhor, senhor, mas tem que chamar com uma voz alta e fazer sacudir esse ombro com um certo vigor. Ele apresentou algum tipo de resposta? Sim, não? Dependendo do que ele apresentar, você já vai entrar em contato com a equipe médica de urgência. Você tem que entrar em contato. Se você estiver sozinho, você para o atendimento, liga 193, avisa que você está diante de um paciente que está arresponsivo e que você irá iniciar as medidas de RCP, de ressuscitação cardiopulmonar. A partir do momento que você já comunica que está diante de um paciente arresponsivo e que vai iniciar as medidas,
Eles também irão trazer essa equipe médica de urgência um DEA. Em ambiente fora do hospital, é essencial o equipamento desfibrilador automático externo. Então, esse DEA vai auxiliar em muito, porque como eu falei, os principais ritmos de parada são FV e TV. Então vamos lá, você viu a segurança do local, checou a responsividade desse paciente, ele não responde, você está sozinho. Você já ligou para a emergência, pediu para trazer um DEA, desfibrilador externo automático. Então agora eu vou checar pulso e respiração. Eu vou fazer isso ao mesmo tempo, gente, tá? Então como que a gente faz isso daí? Aonde que a gente vai checar o pulso desse paciente? É no pulso radial aqui do lado, no braço? Não, é um pulso carotídeo, tá? Então aqui na região do pescoço a gente vai tentar palpar o pulso. A gente tem um tempo aí aproximadamente de 10 segundos para tentar palpar o pulso. Se dentro de 10 segundos você não conseguiu sentir o pulso desse paciente ou ver se ele está tendo movimentos respiratórios, a gente já está autorizado a iniciar as compressões torácicas nesse paciente, certo? E uma coisa, um detalhezinho que eu queria falar para vocês é que muita gente, principalmente os leigos, aqueles que não estão numa faculdade de ciências da saúde, é confundir o gasping com respiração. Lembre, gasping, aquele movimento agônico, aquela respiração agônica, isso daí não está ventilando seu paciente. Isso daí é o movimento involuntário da parada cardiorrespiratória, tá? Isso daí não é movimento respiratório. Não podemos confundir isso daí. Então vamos falar agora das compressões. O que a gente tem que prestar atenção nas nossas compressões torácicas? Temos que prestar atenção no ritmo, na frequência, na profundidade e a região onde estará sendo feito as compressões. Então vamos falar. Ritmo tem que ser um ritmo regular e fixo. Pensem aí com vocês na música Stay Alive do Bee Gees. É mais ou menos esse ritmo que a gente tem que manter. Então, ó, aqui o trechinho da música do Stay Alive, ó. Esse ritmo, ó, que a gente vai manter. Tá bom? Então, esse é o ritmo que a gente tem que ter na nossa mente. Pensando nessa música, essa é uma música muito conhecida, não tem como esquecer. Na hora da parada, você mantendo esse ritmo, estará fazendo uma frequência muito boa. E com qual ritmo a gente tem que gerar uma frequência cardíaca? Qual a frequência cardíaca que a gente quer? Em torno de no mínimo 100 batimentos por minuto. Então a gente tem que fazer aproximadamente de 100 a 120 compressões por minuto. E se a gente seguir o ritmo da música Stay Alive do Bee Gees, a gente vai estar aproximadamente entre 100 e 120 compressões por minuto. Um outro fator que a gente tem que observar é a profundidade na hora de fazer a compressão torácica. E essa profundidade tem que ser de aproximadamente de 5 a 7 centímetros. E um detalhe que a gente tem que observar é o retorno total do tórax, gente. Não podemos ficar fazendo compressões no qual a gente não deixa o tórax retornar, porque isso não facilita ali o fluxo do sangue dentro das câmaras cardíacas, que a gente está simulando ali o batimento cardíaco. Se a gente não permite o total retorno do tórax, o sangue, se você não permite que o sangue retorne e com isso gere um fluxo ali contínuo. Então, profundidade 5 a 7 centímetros com o retorno total do tórax. Não precisa afundar totalmente o tórax, tá? Em torno de 5 a 7 centímetros e o retorno total do tórax. Um outro ponto a ser observado durante as compressões torácicas é o mínimo de interrupção. Gente, é muito comum a gente ver na prática, tá lá fazendo a massagem, aí para, aí volta, e para, volta, e não dá um fluxo contínuo. É de extrema importância você ficar no mínimo 2 minutos na compressão de forma contínua, tá? 2 minutos é o tempo ali determinado no qual a gente vai conseguir
gerar um fluxo sanguíneo adequado para as coronárias desse paciente. Porque no início das compressões, ali não gera um fluxo ainda adequado para irrigar as coronárias desse coração. Então, ele precisa ali de, no mínimo, 2 minutos de forma contínua de compressão para que tenha uma irrigação adequada das nossas coronárias e também do nosso sistema nervoso central. Por isso, minimizar as interrupções ao máximo que der, certo? Se você estiver sozinho, você vai fazer as compressões por 2 minutos contínuos. E após esses 2 minutos, você irá checar novamente o pulso desse paciente. Aí agora eu já quero comentar com vocês, saímos das compressões e vamos para ventilações. Ali é uma coisa já meio que ligada à outra, compressões e ventilação. Nós estamos falando do suporte básico, você está fora do ambiente hospitalar. Você está prestando esse atendimento de socorro ao seu paciente. Estava lá no parque, você viu ele caindo e chegou, chamou ajuda e a ajuda não chegou ainda. O bombeiro, o SAMU não chegou ainda para te auxiliar. E você está prestando esse atendimento. Você não tem nenhum dispositivo de segurança para fazer as ventilações. Nesse caso, se você não tem nenhum dispositivo, nenhuma máscara de segurança para fazer a ventilação nesse paciente, você pode simplesmente ficar só nas compressões torácicas. Então não precisamos ali nos expor também, fazer a respiração boca a boca nesse paciente que a gente não conhece se tem alguma doença ou não, para fazer a ventilação. Se a gente já conseguir prestar o atendimento fazendo as compressões torácicas, irá ajudar e muito a vida desse paciente. Porque até mesmo as compressões que a gente está fazendo ali no tórax já gera um movimento que mantém ali algum nível de oxigenação. E caso, então, você às vezes tenha um dispositivo, ande com um dispositivo de segurança. Hoje a gente tem umas máscaras de bolso que a gente pode andar na mochila. Você que é profissional da saúde, se sente seguro andando com um dispositivo desse. Aí nesses casos, como será? As compressões e ventilações. Nesse caso, será de 30 compressões para 2 ventilações. Então, 30 compressões, 2 ventilações. Ou até mesmo, se você está prestando um atendimento, que seja na sua casa, em algum familiar, alguma pessoa que você conheça e tenha segurança de fazer a respiração boca a boca, 30 compressões para 2 ventilações. Agora eu quero colocar um cenário para vocês no qual a gente está com outra pessoa. Estamos com outra pessoa, não estamos mais sozinhos prestando atendimento. Nessa situação, a cada 5 ciclos de compressões e ventilação, a gente irá revezar quem está prestando atendimento. Como que funciona isso? Geralmente, essa pessoa que está só na compressão, ela vai se cansar muito fazendo ali todas essas compressões de forma contínua ou até mesmo de 30 para 2. Então temos que trocar o socorrista a cada 2 minutos ou a cada 5 ciclos. Entendido? Então vamos colocar um cenário aqui primeiro no qual a gente tem um dispositivo de segurança para fazer a respiração e você está com algum colega. Esse seu colega fica na respiração e você fica nas compressões. Então, como será esse atendimento? Será de 30 para 2. 30 compressões, 2 ventilações. Após o 5º ciclo de compressão, vocês irão trocar as funções. Quem estava na respiração vai para a compressão e quem estava nas compressões vai para a respiração, para a ventilação. Correto? Agora, se você não tem um dispositivo de segurança, como que a gente conversou mesmo? São 2 minutos de forma contínua. Esse seu colega fica monitorando ali os minutos, deu os 2 minutos, você troca com o seu colega. E você aí começa a monitorizar esses 2 minutos. E vão fazendo esse revezamento até um suporte avançado ali, o bombeiro ou o SAMU chegar com o atendimento. Doutor, você tem falado do DEA, do desfibrilador externo automático, como um mecanismo de ajuda que aumenta muito a chance desse paciente se recuperar. Como que a gente usa ele então?
é muito fácil. Ele é um dispositivo que já tem todo o manual passo a passo a ser seguido. Geralmente tem uma voz que fala em português o passo a passo a ser feito. Então vamos aqui esquematizar. Vamos simular que a gente está prestando um atendimento num local que tenha um DEA. Então você está prestando atendimento, veio alguém e te entrega um DEA. Ao abrir o DEA, a primeira coisa que você tem que fazer é ligar o aparelho. Ligando o aparelho, ele já vai falando as instruções de forma automática para você. Ele vai pedir para você conectar o cabo no local indicado e depois ele vai pedir para você conectar as pás no tórax do paciente. Em cada adesivo tem o desenho do local indicado para colocar as pás. Então é algo muito fácil de ser seguido. Basta a gente manter a calma nessa situação, que eu sei que não é fácil. Então, nas pás tem um adesivo de onde tem que colocar cada pá. Na região do tórax e a região aqui do tórax à esquerda. O próximo passo é analisar o ritmo da parada. Isso ele faz de forma automática. E quando ele estiver fazendo isso, o que o DEA irá falar? Ele irá pedir para você afastar-se do paciente. Então, você afasta, pede para ninguém relar no seu paciente e ele vai fazer a leitura. Se o choque for indicado, ele vai falar: choque indicado, afaste-se do paciente. Ele irá pedir para você afastar-se do paciente e o choque é feito de forma automática, certo? A gente tem um botão, que a gente aperta e o choque é dado de forma automática. Lembre-se de verificar que nenhuma pessoa esteja em contato com o paciente, senão esse choque também vai pegar essa pessoa que estiver em contato, certo? Se caso o ritmo não for de desfibrilação, o próprio DEA fala: retorne à massagem. Então, o DEA é muito prático de ser usado. Não tenham medo na hora de caso tiver uma urgência, uma emergência, que vocês precisem usar o DEA, ele é autoexplicativo. Você liga o aparelho, ele irá dar o passo a passo para você poder manuseá-lo. Então, quais são os ritmos que a gente usa o DEA, que vai ser essencial? São a fibrilação ventricular e ataque cardioventricular, que são os dois ritmos chocáveis. Algo importante que a gente tem que fazer após o choque é o quê? Retornar às massagens. Após o choque, a gente já não checa o pulso imediatamente. Deu o choque, a gente volta à massagem por mais 2 minutos, de forma ininterrupta. Completou esses 2 minutos de compressões torácicas, aí a gente vai repetir o processo. Checa o pulso, não tem pulso, aí ele vai indicar se é choque ou continuar a massagem, certo? Então, não se esqueçam, foi indicado o choque, o paciente foi desfibrilado, a gente irá retornar automaticamente as compressões novamente, por mais 2 minutos. Somente após esse período, a gente irá checar o pulso, ver se o paciente tem pulso presente. Então agora vamos falar algumas dicas, algumas situações que podem ocorrer. Se o seu paciente retorna com pulso, ou ele retorna ali um nível de consciência, só que está meio sonolento ainda, o que a gente deve fazer? A gente deve deixar esse paciente na posição lateral esquerda, na posição lateralizada. É a posição que esse paciente irá ficar até chegar a um socorro avançado, certo? Então a posição após o paciente retornar com pulso é deixar ele de forma lateralizada. Outra situação que pode acontecer é quando você vai instalar o DEA em homens, ter um tórax muito peludo, ter muitos pelos e ali a pá acaba não fixando. O que a gente pode fazer nessa situação? Usar a própria pá adesiva como ali para remover esse excesso de pelo. A gente fixa e puxa de uma vez para tentar arrancar esse excesso de pelo, para que toda a pá tenha contato com a pele, para que ela não fique superficial, porque aí o choque não vai ser efetivo. Toda a pá, toda a superfície da pá
tem que estar em contato com a pele. Então, se tem muito pelo, tenta grudar ao máximo, puxa de uma vez, tenta arrancar esse excesso de pelo e coloca novamente as pás. Em alguns dispositivos, alguns DEAs, tem lâminas de barbear, justamente para isso daí, a gente tentar remover o excesso de pelo. Mas a gente consegue fazer isso com o gel adesivo que vem nessa pá, puxando ali de uma vez para arrancar o excesso. E vamos colocar a situação, se o paciente estiver com o tórax molhado, a gente pode simplesmente enxugar só a região do tórax e aplicar e colocar as pás. E agora, se a gente estiver numa situação em que o paciente está numa poça d'água, se essa poça estiver só em volta do paciente, não estiver pegando o socorrista, não tem problema. Mas, se ele estiver numa poça muito grande e essa poça também estiver em contato com você, tem que remover esse paciente, essa vítima desse local e passar por um local seco, tá? Senão o choque pode transmitir pela água e pegar em você que está prestando um atendimento. Certo? Então são esses alguns detalhes, ali algumas situações que podem ocorrer na hora de prestar o atendimento. Então, gente, vamos retomar aqui alguns pontos. No suporte básico de vida, é aquele atendimento fora do ambiente hospitalar. Primeira coisa a ser feita, avaliar a segurança do local. Avaliei a segurança do local, me aproximo da vítima. Chamo a vítima. Responde? Não responde? Se não está respondendo, vou chamar por ajuda. Ligo 193. Chamei por ajuda, vou checar o pulso e a ventilação, se ele está respirando. Não está respirando, não tem o pulso. Onde que eu vejo o pulso? Aqui no pulso carotídeo. Não senti pulso, tenho 10 segundos para tentar sentir o pulso. Vou iniciar as compressões. Lembrar das compressões, da frequência, do ritmo. Lembra da música do Bee Gees, Stay Alive. Profundidade, retorno total do tórax e o mínimo de interrupções na hora das compressões. 30 para 2 se eu estiver fazendo a ventilação ou 2 minutos de forma contínua. Lembrar, se você estiver com ajuda, ir revezando a cada 5 ciclos ou a cada 2 minutos. Ventilação. São 2 ventilações a cada 30 compressões, no qual o tórax tem que se elevar. E também não se esquecer do uso do DEA. O DEA é um equipamento autoexplicativo. Na hora que você liga ele, ele vai falando em voz alta ali o passo a passo a ser seguido. Certo, pessoal? Então essa foi a nossa aula de suporte básico de vida. Agora, na nossa próxima aula, vamos falar de algumas singularidades do suporte avançado. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!